Queridos irmãos e irmãs, é com gratidão a Deus, alegria em seu nome, que nós estamos reunidos em nossas casas, seguros, cumprindo a Tua vontade, nosso Senhor Deus, por preservarmos as vidas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, o santo nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar esse momento de culto cantando o primeiro hino, que é Os que amam a Deus, os que amam. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um novo dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Deus vamos, nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Vamos à invocação do nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos dá toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. Amém. Meus queridos, vamos confessar os nossos pecados com as seguintes palavras: amado Deus e Pai, chegamos à Tua presença como pessoas humildes e pecadoras, para Te confessar que em muitos momentos nós somos falhos e não reconhecemos a nossa falha.
nos ajude a reconhecer os nossos pecados, muitos deles ocultos aos nossos próprios olhos. Perdoa quando colocamos outros fundamentos e outros alicerces, senão o Senhor em nossa vida. Que a gente possa ser filhos e filhas corajosos, no sentido de agradecer, louvar, servir e obedecer a cada novo dia, por teu Filho que morreu pelos nossos pecados, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora que a gente confessou os pecados, a gente falou de novo a lembrança da cruz de Cristo, lá é que ficaram os nossos pecados. Eu digo a vocês, Deus nos perdoa não por causa das nossas boas ações, as boas obras, ou o nosso bom nome, mas por causa do sacrifício do seu Filho amado na cruz. Por causa desse nome, recebam a palavra da graça, que é dirigido a todos e a todas os filhos e filhas de Deus. Filhinhos e filhinhas, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Amém. O salmo do dia de hoje, a gente vai fazer esse salmo de maneira responsiva. O oficiante vai fazer uma parte, a congregação vai responder na outra parte. A congregação agora está em casa. Então você pega a tua Bíblia no Salmo 91, vamos ler ele junto, vamos fazer ele junto. A gente vai fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Até aqui a leitura do Salmo. Esse Salmo fala claramente do Cristo, do Salvador que viria, que veio e que virá. Quando o diabo tenta Jesus, ele cita alguma dessas palavras, algumas delas, mas Jesus fala: sim, sou eu. Eu que estou falando, você está falando de mim ali. Mas não tentarás o Senhor teu Deus, não tentará. Mesmo que os anjos sim vão proteger, não tente o Senhor teu Deus. É o que Jesus responde para o diabo quando ele utiliza essas palavras. E aqui foi o salmo do dia de hoje. Nesse período de tentação,
período de doença, período de dor, de conflito, de guerras, de ideias, a gente pede a Deus que tenha piedade. Depois desse momento de confissão e de perdão dos nossos pecados, nós pedimos a Deus por todas as pessoas que ainda não o conhecem, as pessoas que sofrem dores, necessidades, também físicas. Pedimos também pela palavra, que ela possa se tornar conhecida em toda a humanidade. Dispostos a testemunhar do Senhor do mundo, nós clamamos: tem piedade, Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos à oração do dia? Aí, como você está na sua casa, feche seu olho e que essa oração seja também a sua oração. Deus eterno, Senhor misericordioso, louvado seja o teu nome. Fala para que a gente possa não somente ouvir, mas principalmente entender e praticar a sua palavra no viver diário. Cria o desejo de que através de nós o Senhor possa revelar a promessa de Cristo a todas as pessoas. Que a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Momento da leitura, das leituras de hoje, primeiro do Antigo Testamento, está registrado no profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 7 até o versículo 13. Depois a gente vai para o Novo Testamento, Jesus falando e enviando os seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 10, do versículo 5, a primeira parte, aí versículo 21 até o versículo 33. Vamos ouvir a leitura da palavra. As leituras para o nosso culto, então. O Antigo Testamento, nós lemos em Jeremias, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 13, onde nós lemos: Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu é mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias. Vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos põe à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois colocarei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Até aqui o Antigo Testamento. A leitura do Evangelho, então. Nós lemos em Mateus, capítulo 10, a primeira parte do versículo 5 e depois do versículo 21 até o versículo 33. A gente lê assim: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem:
Versículo 21. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Até aqui as leituras. É isso. Essa leitura de Jeremias e um pouquinho também de Mateus a gente vai falar na nossa mensagem de hoje. Mas primeiro vamos confessar a fé nesse Deus e nesse Jesus que a gente comentou, que a gente leu. Vamos utilizar as palavras do credo, o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o próximo hino, preparação para a nossa mensagem. O hino se chama Grande, Muito Grande. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Grande, muito grande
é o amor do nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Em nome do Senhor. Amém. Povo de Deus, como é bom a gente ter uma escritura sagrada tão rica, tão diversa, com tantos tipos de literatura ali dentro de um livro, vários livros dentro de um livro, que dá várias possibilidades de conteúdo para o pregador falar. Às vezes isso facilita, às vezes complica. Mas é interessante a gente dar a possibilidade do próprio Deus falar com diferentes combinações de leituras e interpretações, em diferentes tempos, para diferentes experiências, né? Cada um tem a sua experiência com Deus, em diferentes países, culturas. Facilmente, no dia de hoje, a gente poderia fazer uma reflexão, todinha ela, sobre, por exemplo, perseguição da igreja cristã, né? Seja agora, seja em todos os tempos. Sempre dá pano para manga falar sobre perseguição da igreja. Afinal, a igreja cristã, em boa parte da história, foi perseguida mesmo. Jesus fala sobre isso no Evangelho aos seus discípulos, né? O normal é o cristão ser perseguido por causa de Cristo, né? O anormal é a gente não ser perseguido. Pior ainda é a gente perseguir, como algumas vezes aconteceu na história da igreja e ainda acontece hoje. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né, com o Jeremias, o profeta, com o seu profetismo, hoje ele grita mais alto aqui no texto, com as suas queixas por causa da perseguição e também, principalmente por causa dos seus pedidos de vingança. Pedidos que a gente pouco fala nas reflexões. A gente pouco fala disso. Dos salmos imprecatórios, né, do Davi. O Davi também pede, o rei Davi também pede vingança. Davi pede a morte dos seus inimigos, que eles sejam condenados por juízes injustos, que fiquem sem nada, né? Esse é o caminho do Davi nas palavras às vezes. E isso está lá no Salmo 109, pode olhar na Bíblia de vocês, Salmo 109. Nem adianta tentar amenizar a mensagem escrita, achando que o Davi está falando para Deus julgar, né? Que ele na verdade não queria isso. O Davi queria sim, tá? O Davi queria, está escrito isso. O Davi pede a morte mesmo.
Ele quer isso naquele momento ali, que ele falou. Ele quer também a condenação, mesmo que seja uma condenação injusta, do seu inimigo, grande rei Davi. Assim como o Jeremias, na leitura de hoje, ele pede o tropeço e a derrota dos seus perseguidores, além de querer ver a vingança de Deus para cima desses perseguidores. Eles são seres humanos que não têm nervos de aço, seres humanos que, inspirados pelo Espírito Santo, sim, mas eles escreveram a palavra de Deus com o seu jeito, a sua experiência também. Como é que a gente resolve isso, não é? Falando sobre vingança e derrota e tudo. Afinal, a lei de Deus, a lei, os mandamentos, falam sobre o não matarás. E isso implica em querer o bem do outro. Então, desejar o mal, obviamente, é pecado. Mas, com esses textos de desabafo e de vontade dentro, que surge, às vezes, dentro do nosso peito, parece que Deus quer falar com a gente aqui, dando liberdade para a gente sentir a dor do Jeremias, para ser empático com o Jeremias, né? Para perceber as coisas que estão acontecendo ali, através de um grande profeta, os sentimentos. Colocar as nossas palavras desabafando junto com ele, quando a gente também tem essa sensação, essa vontade. Quando a gente se sente assim, joga para a palavra a nossa vontade. Empurra para Deus os nossos pecados e desejos de maldade. Não joga toda a carga e aquela vontade que você tem, né, para cima do teu marido, da tua esposa, do teu filho, tua filha, para cima do teu vizinho, teu amigo ou teu inimigo. Deixa para Deus, tá? Se você tem vontade tem que colocar isso para fora, então joga para Deus. Ele vai fazer a vontade dele. Se for para vingar a gente, ele vai fazer isso. Quando a gente fala de Jeremias e do Davi, né, falamos apenas de seres humanos. Para o profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio para ele, e ele falou. Ele olhou o que estava acontecendo com o povo, ele viu o contexto, né, o que podia acontecer, a idolatria, um culto falso, um culto hipócrita, enfim. Deus veio e falou. E os sentimentos do profeta afloraram quando as coisas não deram certo de acordo com as suas expectativas. O Jeremias foi preso, ele ficou preso. E esses sentimentos que ele teve, essa coisa da injustiça e não se conformar com o que acontece, pode também passar pela nossa cabeça, pelo nosso coração durante a vida. Sentir que Deus enganou a gente. Vocês já sentiram isso? A sensação de que Deus enganou? O Jeremias disse isso. O Jeremias fala isso lá no começo da leitura. E veja, a palavra veio para ele, mas agora ele estava preso. Pensem bem, se coloquem na pele de Jeremias. Olha a situação dele. Ele diz que zombam de mim, me desprezam, cochicham. Tudo por causa da verdade que ele falou, da verdade que o Jeremias falou. A palavra. Ele acusou o falso culto e a idolatria. Ele ameaçou, dizendo que o que poderia ocorrer, né, com o povo. Ele disse que ocorreria a desgraça do povo, e realmente aconteceu isso com o povo. Eles ficaram inclusive sem lugar para adorar a Deus,
e para fazer os seus sacrifícios da religião da antiga aliança. Percebam que o profeta, ele acusa os erros e injustamente ele é punido. Então, ao falar com Deus, ele pede que tropecem os que o perseguem, que tenham desgraça sem fim. E ainda ele quer ver a vingança, ele não basta ele saber que o Senhor vai vingá-lo, né? Ele pedir a vingança, ele quer ver a vingança do Senhor contra os inimigos dele. Minha gente, a profissão de profeta, a vocação de profeta, quando a palavra vem, não é coisa fácil, não é coisa simples. O profeta não vai acertar sempre também em suas ações. Ele é um ser humano, ele é um ser que ainda possui a natureza que herdou dos primeiros seres humanos. De certa forma, como eu comentei, isso acaba sendo confortador para a gente, né? Que os heróis da fé, os profetas, os reis, todo mundo pecou. Os maiores exemplos da gente e para a gente também erraram, menos um: o homem Deus Jesus. Então, quando tiver que desabafar, colocar para fora, ao invés de despejar sobre o desafeto, né, ou tentar algo contra esse desafeto, ele ou ela, vem até a sua Bíblia, despeja sobre as palavras de Jeremias, do Davi, do Jó. A gente fala muito pouco do Jó também. Se derrama sobre os que vieram antes de nós. Coloque aqueles que você considera como inimigos nas suas palavras a Deus. Joga para Deus. Quanto mais raiva você tiver, mais pese sobre Deus, não sobre o outro, nem sobre você. Joga para Deus. Quando despejar toda a sua ira na cruz de Jesus, volta para o Jeremias e pega a ideia dele. Vou esquecer o Senhor e não falarei mais o seu nome. É o que o profeta diz. Ou seja, não vou proclamar mais, não vou profetizar mais. Mas acontece uma coisa com Jeremias, e ele continua o seu desabafo. A tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo. Então, ele não consegue não proclamar, não falar. Para quem tem o Espírito de Deus, não tem como fugir. Uma hora ou outra você vai proclamar. Essa coisa que queima dentro do coração do Jeremias, essa coisa está dentro de você. E isso é importante a gente saber também. Partindo já para o último passeio pelas Escrituras no dia de hoje, vamos às palavras de Jesus. Jesus envia seus discípulos, mas antes ele explica um monte de coisa. Os problemas, as perseguições que eles sofreriam dentro do círculo familiar, do círculo dos amigos também, né? Eles vão ser odiados, mas ele vai preservar a fé deles até o fim, e assim eles serão salvos. Jesus ensina que os discípulos não precisam ficar sofrendo em uma cidade, vão para outra. Deem valor à vida de vocês, né? A vida que o Senhor deu. E uma última coisa que ele fala: não tenham medo de ninguém. Com essa fala de não ter medo, Jesus dá aquela sacudida nos seus discípulos, pega pelo braço e sacode e fala: eu estou aqui, né? Seus irmãos seguidores, companheiros de sofrimento aqui nessa vida, herdeiros do reino do Pai,
Não tenham medo de ninguém. Forte, né? Pensem que essas palavras ficaram dentro dos discípulos, do Pedro, do Mateus, do Tiago. Queimaram como fogo no coração deles, quando eles foram perseguidos. Obviamente, vez ou outra, o que vinha na cabeça dos discípulos eram as palavras do Jeremias, na verdade. Vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Mas no final da vida deles, o que prevaleceu foi a promessa de Jesus. Afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Pertencemos a Jesus. Por isso, o que vai ecoar da nossa boca, o que vai queimar dentro de nós, é o encorajamento do Cristo, que diz para a gente: não tenha medo de ninguém. Essas são as palavras de Deus. Amém. Então, pós-mensagem, vamos cantar o hino Amoroso e Humilde Servo, o hino do nosso Inário Luterano, o número 398. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor e na cruz desamparado nos remiste em grande amor. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nós queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como vieste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Possa a luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores, em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Querida igreja, agora é o momento da oração geral, o momento que a gente se lembra de muitas coisas, né? O momento que eu quero lembrar da cirurgia do seu Eleutério, que deu tudo certo, graças a Deus, ele está lá se recuperando já, assistindo o nosso culto. Lembrar também das pessoas que estão sofrendo aí fora,
todas que vão ser lembradas também na nossa oração. Lembrar da minha prima, Alissa Pérez, que está se recuperando e está fazendo o tratamento, a quimioterapia. Força lá, prima, força para vocês. E estamos junto, tá? Estamos junto aí, vamos orar junto como irmãos aqui também. E a oração geral será feita pela dona Jussara. Amado Pai, obrigado por nos permitir ouvir a Tua palavra e assim fortalecer a nossa fé, mesmo em meio a tantas adversidades, que por motivos de cuidados com nossa saúde e de nossos irmãos na fé, não podemos ter culto presencial. Mas permites que tenhamos mensagens de fé e esperança todos os dias dentro de nossos lares e nossos cultos online. Viemos pedir, Pai, em favor de todos que estão sofrendo com essa pandemia. Muitos estão sem trabalho, com dificuldades para alimentar seus filhos, fazer a sua higiene pessoal. Abençoa nosso país, suas autoridades, para que tenham sabedoria no ofício ao qual foram colocados. Amado Pai, que nós, mesmo sofrendo com todos esses problemas, não deixamos de falar da Tua salvação para nosso próximo. Usa-nos como Teus discípulos e seguidores. Que a Tua proteção esteja com o seu Lourenço Silveira e a Cleci, que estão indo morar no município de Mata. Para ser melhor para a sua saúde, abençoa-os. Mesmo que vão deixar muitas saudades, muitos amigos, que com certeza vai permanecer uma amizade para sempre. Nosso Senhor, te pedimos, dá-nos a tua paz. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.